alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com reação química, reações químicas. A aula de hoje é um combo, então é interessante para vocês trabalharem bem a primeira semana e a segunda semana do PET volume 2, assistam também a aula do Enem da primeira semana, que discutimos sobre as transformações físicas e transformações químicas. Nessa aula, vamos estudar um pouco sobre reações químicas e também, na próxima aula do Enem, também vamos rever um pouco sobre reações químicas e propriedades diferentes de reagentes e produtos. Então, lembrando, essas 3 aulas em conjunto serão suficientes para vocês conseguirem realizar as atividades da primeira semana e da segunda semana do volume 2 do PET. Bom, os objetivos dessa aula será reconhecer evidências de uma reação química e conseguirmos representar essas reações químicas, como se convencionou essas reações. Eu sei que isso é um conteúdo que vocês também já viram no 9º ano, mas vamos dar um pouquinho mais de interesse ali nesse conteúdo, ok? Bom, também vamos trabalhar com conteúdos específicos da segunda semana do PET volume 2. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de coisas corriqueiras do nosso cotidiano, que seria, por exemplo, riscar um fósforo, né? Você vê ali a combustão do fósforo. A combustão, ou seja, nós temos ali o fogo. Eu trouxe também outra imagem que seria ali peças metálicas que sofreram ferrugem, né, que estão ali enferrujadas. Eu trouxe também essa imagem da prata. Quem tem objetos ou já presenciou objetos de prata sabe que ao longo do tempo, se ela for exposta ao ambiente, não tiver um certo cuidado, ela escurece. Também eu trouxe para vocês um outro exemplo de um comprimido liberando gás dentro de um líquido. Então, tudo isso daí são exemplos de coisas do nosso cotidiano que faz parte desse escopo de reações químicas. Mas como então entender o que é uma reação química e conseguir identificar uma reação química? Bom, nós fazemos isso através das propriedades da matéria. Então, cada matéria possui a sua propriedade e é justamente ela que será capaz de fornecer informações sobre a matéria e também sobre as transformações que aquela matéria é capaz de sofrer. Na química, isso é muito interessante, porque nós estudamos a química como ciência justamente essas propriedades, essas características. Cientes dessas características, nós podemos então alterá-las, manipulá-las de acordo com o nosso interesse. Por exemplo, se eu quiser construir um monumento de um ferro metálico numa região onde tem um lago ou onde tem uma praia, eu preciso estar consciente sobre como que se forma a ferrugem. Qual é o processo que está envolvido ali? Para que o meu monumento possa ser isento de ferrugem. Então, ou eu vou trocar o meu material, ou eu vou simplesmente aplicar algum tipo de conhecimento, algum tipo de tecnologia que impeça que aquela peça enferruje. Então, percebam como é importante conhecer uma transformação química, o que leva a uma transformação química. Outro ponto-chave é importante aprender a observar os indícios que evidenciam a ocorrência de uma transformação química. Eu falei em uma das aulas desse combo que só as evidências, só os indícios, por si só, não são garantia de que haja uma transformação química, mas é o primeiro passo para conseguirmos entender uma reação química. Bom, dentre as evidências que mais trabalhamos e que é mais comum de vocês estudarem, nós temos a liberação de energia, por exemplo, a liberação de calor. Aqui eu trago para vocês a reação química entre a combustão entre o hidrogênio com o oxigênio, fornecendo água. Esse tipo de reação, ela libera uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de calor, e ela é muito usada em espaçonaves, na questão aérea. Outra evidência que nós temos aqui é a evidência de mudança de cor. Então, por exemplo, quando sem querer você derrama alvejante num tecido de cor. Ou quando, por exemplo, você tem uma fruta que vai amadurecendo na cesta da sua casa e você percebe uma alteração da tonalidade da cor ou até mesmo manchas.
tudo isso são o quê? Evidências de reação química. Então, mudança de cor também é uma evidência de reação química. Outra evidência é a formação de bolhas, formação de gás. Então, quando eu coloco um comprimido, eu olho o comprimido, ele está sólido. Eu olho o meu líquido, né? Pode ser um copo de água, por exemplo. Quando eu coloco os dois em contato e há essa formação de bolhas, isso também é uma evidência de reação química. Então, essas evidências é o que vão dar aquela pulga atrás da orelha, vai falar assim, eu acho que ali está acontecendo uma reação química. Uma outra reação, uma outra evidência é a formação de precipitado, ou seja, formação de um novo sólido, de um sólido ali. Eu trago para vocês como exemplo a reação entre a solução de iodeto de potássio. Essa solução ela é transparente, incolor, assim como a água. E uma solução de nitrato de chumbo, que também é incolor. Porém, quando colocadas as duas soluções em contato, há a formação de um precipitado, há a formação de um sólido, e um sólido com uma tonalidade amarela ou alaranjada. Então, esse sólido é o indício de que está acontecendo ali uma reação química. Por quê? Está formando uma nova substância. Tranquilo? Bom, houve então a necessidade de se convencionar como que podemos representar uma reação química. Tudo na vida a gente representa, a reação química também. Então, para representar a reação química, nós fazemos o que nós chamamos de equação química. Nós representamos o estado inicial e o estado final da reação. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar ainda falando do estado inicial e final. E depois nós vamos entender melhor os conceitos. Normalmente, para o aluno, é mais fácil, é mais intuitivo a compreensão da definição de produto. Então, nós vamos começar por eles. Então, produto são as novas substâncias que vão se formar. É tudo aquilo que vai ser formado, é tudo aquilo que vai ser produzido. Lembra no último exemplo de evidência? Nós tínhamos dois líquidos totalmente incolores. Quando em contato, havia a formação de um novo produto, ou seja, de um produto que tinha uma coloração e que estava no estado sólido. Então, ali eu estava vendo que é a formação de um novo produto. Então, ali é o estado final, quando se forma o produto. Então, produto, gente, nós vamos sempre colocar depois da seta. Então, produto são as novas substâncias formadas. E tudo que está antes da seta, nós chamamos de reagente. É aquilo que vai ser consumido, é aquilo que vai ser usado para formar a nova substância. É o estado inicial. Então, lá nós chamamos, então, de reagentes, ok? Então, reagentes antes da seta, reagentes, produtos pós a seta, ok? Bom, então vamos ler agora como a gente consegue ler uma equação química. Então, eu trouxe para vocês a combustão do etanol. Então, o etanol, né, o combustível, ele reage com o oxigênio e ele vai formar como nova substância o gás carbônico e a água. Então, como que nós lemos essa equação química? Então, os reagentes etanol e oxigênio reagem para formar os produtos gás carbônico e água. Observem que o mais que está na equação, ele não representa a soma matemática. O que ele está representando ali é a letra E. Ou seja, etanol e oxigênio reagem e formam gás carbônico e água, ok? É interessante vocês lembrarem que aquele mais, ele está ali para separar reagentes e produtos. Ele não significa uma soma, nesse momento, para a gente. Bom, uma segunda equação química. Enxofre e ferro, sulfeto ferroso. Então, observe que não existe uma regra para a formação de quantidade de produtos. Às vezes, os alunos ficam presos nisso. Se eu tenho 2 reagentes, eu tenho que ter 2 produtos. Não. Eu posso ter 2 reagentes e ter 3 produtos. Ou eu posso ter 3 reagentes e no final ter 1 produto. Ok? Então, precisam ficar atentos a isso. Tá? Então, aqui, como seria a leitura dessa equação? Os reagentes enxofre e ferro reagem e formam o produto sulfeto ferroso.
Essas equações que vamos trabalhar ao longo de todo o primeiro ano do ensino médio são reações químicas inorgânicas. Alguns autores gostam de classificar essas reações e subdividi-las em algumas categorias, de acordo com as formações de produto e de alguns reagentes. Nós vamos entender melhor essas classificações e trazer exemplos reais para vocês conseguirem realizar, então, as atividades do PET. Bom, a primeira seria a reação de síntese. Reação de síntese ou de composição ocorre quando duas ou mais substâncias sofrem a transformação que dá origem a uma única substância diferente. Segundo a autora Reis, geralmente liberando energia. Então, aqui eu trouxe para você de forma generalizada. Então, eu tenho a substância A e a substância B. As duas irão reagir e formar a substância AB. Então, vamos ver como seriam os exemplos? Então, carbono, grafita, mais oxigênio. Então, ou seja, a combustão do carbono, grafita. Reagindo, ele vai formar o gás carbônico e vai liberar energia em forma de calor. Esse calor ali não é mais um produto que está sendo formado. É evidenciando para você que o calor está sendo liberado, ou seja, que quando o gás carbônico ele está sendo produzido, o calor está sendo liberado. Reforço, o calor ali não é mais um produto. O produto formado é o gás carbônico. Então, essa reação se trata, então, da combustão completa do carbono grafita. Outra reação que eu trago para vocês é o magnésio metálico, também sendo queimado, ou seja, entrando em combustão, então, ou seja, ele está reagindo com o gás oxigênio e formando o óxido de magnésio e liberando energia na forma de luz. Então, a liberação de energia nem sempre é na forma de calor, às vezes ela pode ser na forma de luz também. E essa reação é muito interessante porque ela foi muito presente para os fotógrafos, numa época muito antiga. Você vai conseguir ver isso principalmente em filmes antigos, séries, até mesmo em novelas. Essas novelas de época, né? Quando você tem o aparato, né, que eles usavam para tirar aquela caixa preta que eles usavam para tirar a foto, e normalmente eles levantavam uma lâmpada onde eles queimavam, né? A lâmpada parece que dava uma luz bem forte, né? Havia uma queima ali, estourava. Ou então, quando eles colocavam um certo recipiente, um pozinho, e colocava fogo e dava aquela luz. O que tinha ali na lâmpada ou naquele pozinho? Era magnésio metálico. Então, eles colocavam, né, fazia ali acender um fogo, entrava em combustão e liberava aquela luz que era usada como flash. Então, essa reação é o flash das máquinas antigas. Hoje em dia, a tecnologia nos permite que seja de uma forma muito mais prática, não é mesmo? Bom, outro tipo de reação é a reação de decomposição. Ela é o contrário da síntese. Enquanto na síntese eu tinha duas substâncias que interagiam para formar uma, nessa eu tenho uma substância que por algum motivo vai se decompor em duas ou mais substâncias, ok? Então aqui, de forma generalizada, também os esqueminhas das letras e das bolinhas. Então eu tenho a substância AB, que vai ser quebrada e vai se decompor na substância A e a substância B, ok? Essa quebra ela pode acontecer de três formas. Ou pela pirólise, ou seja, quando eu tenho um aquecimento daquela reação. Ela pode sofrer também por eletrólise, ou seja, quando passa uma corrente elétrica sobre essa reação. Ou pela ação da luz, que nós chamamos de fotólise, ok? Então, vamos trabalhar aqui essas reações. Então, peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. Bom, ela se decompõe simplesmente quando você tira ela do frasco. Por quê? Porque em contato com a luz, ou seja, ela é uma fotólise, ela se decompõe em oxigênio e água. Bom, ou seja, fotólise é sempre quando existe uma quebra provocada pela luz. Uma outra reação, a água. Nós podemos separar os componentes da água se passarmos uma corrente elétrica num determinado valor. Então, quando passa essa corrente sobre a água, eu consigo fazer a separação do gás hidrogênio
com o gás oxigênio. Isso, então, é uma eletrólise, ou seja, é uma reação cuja quebra é provocada pela passagem de uma corrente elétrica. Existe também a reação de deslocamento, ou simples troca. É quando uma substância simples vai reagir com uma substância composta, e existe, então, uma troca ali de ligantes. É interessante essa reação, porque a gente consegue retomar dois conceitos do que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Lembrando que substância simples é sempre quando eu tenho um único elemento. E substância composta é quando eu tenho mais de um elemento. Vamos observar isso? Então, eu trouxe aqui para vocês a reação 2-nitrato de prata e cobre, formando nitrato de cobre 2 e prata. Então, vou transformar isso daqui para vocês numa equação, com o símbolo, certo? Usando a tabela periódica toda bonitinha. Então, olha só, o nitrato de prata é o AgNO3. O cobre representado pelo símbolo Cu. O nitrato de cobre 2, ele é o CuNO3, 2. E a prata metálica, Ag. Reparem justamente nas cores. Reparem que a prata estava ligado ao grupo nitrato e o Cu estava sozinho. Agora, nós temos uma inversão. Nós temos o Cu ligado ao grupo nitrato e temos a prata sozinha. Então, tá vendo que isso houve uma troca e é chamada também de simples troca ou deslocamento, ok? Bom, temos agora a reação de dupla troca. Na reação de dupla troca, nós temos então agora duas substâncias compostas, certo? Então, vai haver as trocas entre eles. Vamos observar aqui. Eu tenho a bolinha A, B, então representando uma substância. Tenho as outras bolinhas C e D, representando outra substância composta. Ao reagirem, haverá uma troca entre esses ligantes. Então, agora, o A está ligado ao C e o B está ligado ao D. Vamos ver como que seria isso numa representação. Então, o hidróxido de cálcio mais o sulfato de alumínio, ou seja, o hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio reagem formando hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio. Vamos ver a representação da equação. Então, olha só, eu tenho o hidróxido de cálcio, que é o Ca, e o sulfato de alumínio, que é o AlSO4, ok? Al2SO4 3. Quando reagem, o Ca que estava ligado com a hidroxila, agora ele passa a ficar ligado com o grupo sulfato. E o alumínio que estava ligado ao grupo sulfato, agora passa a ficar ligado com o grupo da hidroxila. Então, houve uma dupla troca. Então, houve uma troca de ligantes entre as duas substâncias compostas, ok? Então, para a gente poder revisar bem rapidamente, nós temos, então, reação de síntese, quando há a formação de uma nova substância e a liberação de energia. Nós temos a decomposição, quando eu tenho uma substância que se decompõe em outras mais simples. Eu tenho a reação de simples troca, quando eu tenho uma reação entre uma substância composta com uma substância simples e há uma troca de ligantes entre eles. E tenho também a reação de dupla troca, quando eu tenho uma substância composta com outra composta e há então a dupla troca. Há uma troca de ligantes entre eles, ok? Bom, no mais eu quero agradecer a todos por essa aula, incentivar vocês a estarem revendo as aulas da semana passada, a aula da semana passada do Enem, essa aula e a próxima aula do Enem. Lembrando que esse combo de aulas vai ser suficiente para vocês entenderem e também para vocês conseguirem realizar as atividades da semana 1 e 2 do PET. No mais, um grande abraço virtual a todos vocês e até mais!